Elivaldo Barbosa, mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, Joelson. Boa tarde para você que nos acompanha. Elivaldo Barbosa, o pacote anticrime, ou a lei anticrime, está sendo discutida no Congresso Nacional em fase de comissão e tem mão piauiense nesse projeto. A deputada federal Margarete Coelho, do Progressistas, ela está à frente da comissão, tem acompanhado de forma muito detalhada os debates. E, aliás, a comissão tem sido até alvo de algumas críticas com relação ao projeto que tem como principal referência a proposta do ministro da Justiça, Sérgio Moro. O que aconteceu com a comissão? Desidratou, de fato, amoleceu em relação às medidas que serão transformadas em lei com relação ao crime? Vamos então acompanhar. Tem sido esse, digamos assim, um dos questionamentos ao trabalho que os deputados vêm realizando na comissão e que brevemente será submetido ao plenário da Câmara Federal. Vamos então conversar com a deputada federal Margarete Coelho, que está aqui conosco, ela que está presidindo a comissão. Tudo bem, presidente e deputada? Olá, deputada, como vai? Coelho, deputada, a senhora viu aí as considerações do Elivaldo Barbosa e as preocupações em relação à desidratação, o enfraquecimento da lei anticrime, do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. De fato, isso aconteceu? Houve algum tipo de prejuízo na avaliação da senhora? Olha, absolutamente não. Claro que não. Eu gostaria de cumprimentar todos que estão em casa, o Piauí, e agradecer a vocês pela oportunidade de falar sobre esse relevante trabalho que nós estamos fazendo na Câmara Federal. O que aconteceu com o pacote anticrime? Nós tínhamos 2 pacotes, um do Alexandre Moraes, outro do ministro Sérgio Moro. Pelo regimento interno, nós deveríamos ter anexado do Sérgio Moro ao do Alexandre Moraes, que chegou antes, é isso que o regimento diz. Por uma questão de economia. Por uma questão regimental, né? O que chegou de precedência. O que chegou primeiro, ele titulariza, vamos dizer assim, a proposta. E os outros vão sendo anexados. O presidente da Casa, em consideração ao Poder Executivo, em consideração ao ministro Sérgio Moro, ao invés de fazer essa anexação, ele preferiu fazer um projeto junto dos dois, fazer uma adequação entre os dois e ter um projeto único. Aquilo que era comum já era considerado. Aquilo que era comum, junto o que um tivesse num e faltasse no outro, complementar. Aquilo que houvesse entrechoque, nós fazermos opção por uma ou pela outra proposta. O que mais se critica, né, as maiores críticas são exatamente em 2 pontos. O primeiro dele é a questão da prisão em segunda instância. E a segunda deles, a questão da chamada excludente de ilicitude, que ficou popularmente conhecida como a licença para matar. Então, eu gostaria de esclarecer nesses 2 pontos. Primeiro, com relação à possibilidade de prisão com decisão de segunda instância. O que a comissão disse foi que essa matéria ela está na Constituição. E, portanto, ela não pode ser alterada por uma lei ordinária. Ela tem que ser alterada por uma lei constitucional. Foi uma opção que o legislador fez naquela época de dizer, olha, você só perde seus bens ou a sua liberdade depois de sentença condenatória transitada em julgado. O Código Penal disse que transitado em julgado é ser julgado em última instância. Ou seja, a prisão em segunda instância, no entendimento de vocês, não deve acontecer. Não é que ela não deva acontecer. Essa tem que ser uma opção da Constituição e não da lei. A menos que haja uma proposta de emenda à Constituição. Então, foi isso que a gente disse. Essa proposta, ela está na Constituição. É a Constituição que diz que ninguém será privado dos seus direitos, dos seus bens ou da sua liberdade, se não por sentença condenatória transitada em julgado. Foi a Constituição que disse. O que o grupo disse? Ok, essa é uma opção que se quer fazer, então isso tem que ser feito na Constituição e não na lei. E exatamente nesse momento, essa proposta já tramita na Câmara, já recebeu o parecer da relatora, né, já deu parecer favorável a ela e deve tramitar. Está tramitando. Inclusive uma proposta que já estava lá, que chegou antes da proposta do ministro Sérgio Moro. Talvez aí esteja o grande dilema, é porque é uma proposta da Casa e não é uma proposta do Sérgio Moro. Mas o que importa não é o autor da proposta, o que importa é o resultado dela. E o que o presidente da Câmara tem dito? Ora, nós temos um projeto de emenda à Constituição tramitando na CCJ e nós temos o Supremo discutindo sobre essa matéria. Qual o sentido de nós levarmos ela agora para plenário? Nós temos que aguardar a tramitação normal, porque senão ela vai ser declarada inconstitucional. Então, o que eu queria dizer é, nós não decidimos a favor ou contra a prisão de segunda instância. O que nós dissemos foi,
A prisão em segunda instância, ela tem que ser decidida pela Constituição e, nesse momento, essa medida já tramita na Câmara Federal. Acabou de receber o parecer favorável, né, na CCJ, precisa agora que a comissão vote se aprova ou não aprova esse parecer. Admitir prisão em segunda instância, vamos lá, porque assim, a comissão disse que esse assunto vai ter que ser decidido após a tramitação dessa emenda à Constituição. Isso. Mas o STF está com um entendimento agora, uma interpretação agora desse projeto, do que está escrito no texto constitucional. Sim, essa interpretação da Constituição. Que é feita é papel, inclusive, do STF fazer essa interpretação. Ele está entendendo agora, nesse momento, hoje, que a segunda instância é passível de uma prisão. Não estão fazendo isso justamente por esse tipo de silêncio que se faz no Congresso? Ele não interpreta justamente em cima dessa não decisão? Veja, o entendimento, e isso não é segredo, nós ouvimos muito isso nos debates durante o julgamento agora, né, iniciou o julgamento lá no Supremo. No nosso entendimento, o texto constitucional ele é claro. Ele não admite nenhuma dúvida. Quando ele diz, ninguém será privado dos seus bens, dos seus direitos, da sua liberdade, se não por sentença condenatória transitada em julgado, está sendo claro, não precisa de muita interpretação. A interpretação aqui é, o que é trânsito em julgado? É o que se debate. Trânsito em julgado é uma decisão colegiada ou é esgotar todas as vias recursais? É esse ponto aqui que o Supremo está decidindo. E a gente sabe que pode haver mudança da Constituição sem haver alteração do texto, só pela que a gente chama de mutação constitucional, só pelo que mudou na sociedade. O que mudou na sociedade que pode levar o tribunal a decidir essa questão? No entendimento dos estudiosos, não mudou nada. O que mudou foi a configuração do Supremo. E o Supremo Isso não é suficiente? Não é suficiente. Nós precisaríamos ter uma mudança na sociedade. Então, nessa parte, a proposta do ministro Moro é inconstitucional? A proposta do ministro Moro é inconstitucional porque ele a fez através de um projeto de lei ordinária e não por projeto de lei à Constituição, e não por projeto de alteração à Constituição. Com descuido do ministro? Eu não entendi realmente, porque inclusive há várias entrevistas deles, inclusive uma entrevista que ficou famosa no Roda Viva, que várias pessoas, né, esse vídeo foi disseminado por aí, onde ele diz que seria através de PEC. Ele reconhece que seria através de PEC. Por que através de uma emenda, um projeto de lei, uma emenda ao CPP e não uma emenda à Constituição? Não sei. Posso até pensar e conjecturar que é porque talvez já tivesse essa emenda lá, tramitando, e como ele queria titularizar, talvez, não sei. Para botar, mas, enfim, a assinatura dele ali. Enfim, eu acho que realmente é um descuido grave, porque você não pode mudar a Constituição por lei. Você pode mudar a lei por Constituição, né? Você não pode colocar a roda grande para girar dentro da roda pequena, né? A senhora está com medo do que vai parecer? Não, de jeito nenhum. Estou completamente segura. Nós colocamos a mão na Constituição e juramos que iríamos cumprir a Constituição. Todos os estudiosos, os movimentos sociais, todos entendem nesse sentido. Como também a questão do chamado excludente de ilicitude. Isso, que é a licença para matar, que ficou conhecida lá na comissão. A licença para matar. O que acontece, o que prevê essa emenda? Que alguém, né, por desmedida emoção, por susto ou por medo, pode atirar em outro e matar, e nesse caso não será sequer processado. Isso aí é o que estabelece a proposta do ministro. Essa é a proposta do ministro, né? Que a questão de violenta emoção, de medo ou de surpresa, alguém que mate nessas condições, essa pessoa pode nem ser penalizada ou ter a pena reduzida pela metade. Qual a gravidade, onde é que está o problema? E aqui realmente nós temos nos debatido e temos realmente uma questão difícil de tramitar. Porque, veja, não, é porque os policiais matam em serviço e depois eles vão ser penalizados, vão receber processo. Eu trago alguns exemplos que são exemplos do dia a dia. Veja,
aquele sniper que matou anteontem, não foi? Uma pessoa que estava com outra em refém naquele assalto que houve no aeroporto de Viracopos. Viracopos, sim. Ele fez a família refém. Fez a família refém. O atirador de elite foi lá. O atirador de elite foi lá e matou, abateu aquela pessoa, né? Então, nesse caso, o que a legislação atual diz? Que ele agiu no legítimo exercício do dever legal dele, que ele tomou todas as precauções necessárias e que, com certeza, ele vai ser, inclusive, condecorado, como foi condecorado aquele sniper que atuou na ponte Rio-Niterói. Agora, vamos lá. Nós temos casos, por exemplo, como o da menina Ágata e como daquela outra menina aqui do Piauí, que eu estava... Agora me foge o nome dela, em que o policial atira num carro de família, atira porque teve medo do carro e mata uma criança. Se nós deixamos sem controle, sem amarras, esse tipo de atuação, de conflitos letais de policiais em serviço, isso vai gerar, inclusive, uma insegurança para eles. Veja, vai gerar uma insegurança para eles na medida em que eles, com menos amarras, com menos cuidados, eles vão atirar mais e vão vitimizar muitos inocentes. Né? Muitas pessoas estão sendo vítimas de bala perdida. Nós temos casos daquele cantor que levou, daquele músico que foram mais de 200 tiros, o que justifica 200 tiros. Aquele rapaz que morreu agora na favela, 6 tiros de bala perdida. Quem vai acreditar em 6 tiros de bala perdida, gente? Uma pessoa ser alvejada por 6 balas perdidas ao mesmo tempo e deixar esse policial, deixar de ser herói e virar um bandido. Né? E quem vai defender ele? Quem vai defender a família dele? O que nós fizemos no pacote anticrime? Nós criamos um apoio jurídico para esse policial que se envolve em conflito letal, né? E que não tem defensoria pública. Ele só vai ter defensoria pública depois que ele é denunciado. Aquela fase preparatória que pode, inclusive, nem resultar na denúncia, ele tem que pagar, a família dele tem que pagar a assessoria jurídica. Então, pelo pacote, ele vai ter assessoria jurídica gratuita dada pelo Estado. Se envolveu em conflito letal em trabalho, ele vai ter assessoria jurídica gratuita dessa fase. Mesmo que venha a ser culpado depois, mesmo que venha a ser culpada, nada. Quem vai bancar a despesa dele é o Estado. Agora, veja só, eu sei que a senhora já disse que não tem essa preocupação, mas digamos que eu sou aqui o ministro Sérgio Moro. Sim. Eu ia dizer, olha, eu entreguei o projeto, eu pedi, fiz de tudo, mas o Congresso não aceitou. O Congresso está trabalhando para que a violência aconteça. Esse discurso não pode acontecer? Esse discurso tem acontecido, principalmente nas redes sociais. Mas eu diria, como se disse ao ministro, e como ele próprio disse, ele entregou um projeto de lei. A Câmara não é um cartório só carimbando, né? Ali ele entregou para debater, para que houvesse o diálogo entre os parlamentares, a discussão, aprofundasse, audiências públicas, ouvir especialistas, como se fez. E veja que ele, na própria propaganda que ele faz do pacote dele, ele noticia como sendo do pacote pontos que, na verdade, são do GT, são do grupo de trabalho. Deixa eu dar aqui alguns exemplos onde nós endurecemos muito mais do que o que veio. Crime organizado, milícias privadas. Pelo projeto de lei do ministro Sérgio Moro, a pena mínima das milícias seria diminuída. O que nós fizemos? Aumentamos a pena mínima das milícias e, ainda mais, tiramos a investigação das milícias das polícias locais e da Justiça Comum e colocamos na Polícia Federal e pela Justiça Federal. Isso foi um tiro fatal nas milícias. Porque boa parte dessas milícias podem ser a maior parte dessas por polícias locais. Exatamente. Exatamente. Elas nascem, a milícia, a peculiaridade da milícia privada é que ela nasce dentro da estrutura do Estado, dentro da estrutura de segurança do Estado. É ali que nascem os milicianos. Certo. E não podemos deixar na própria mão da Polícia Civil, porque certamente o crime organizado, ele tem braços, ele se infiltra, ele tem uma capilaridade enorme dentro do Estado. Então, a Polícia Federal é uma polícia de fora, então ela tem maiores meios de atacar essas milícias. Outra questão que nós também endurecemos e muito, a saidinha, que inclusive está no pacote, na propaganda que o ministro Sérgio Moro faz, né? E ele próprio reconheceu isso agora no Twitter dele. A questão da saidinha para
crimes hediondos com resultado morte, não veio no pacote do ministro Sérgio Moro. Fomos nós que acrescentamos. Não é possível que alguém que matou o pai, que matou a mãe, que saia no dia dos pais, no dia das mães. Alguém que matou o filho, que saia no dia de Natal. Caso Suzane von Richthofen, caso Nardoni. Nardoni e tantos outros. Nesse caso, não tem direito à saidinha. Isso está dito no pacote por nós. A questão da progressão de regime, que era muito mais flexível. Quem cometeu crime hediondo não tem progressão de regime, não tem a possibilidade. Tá. E tudo isso veio no nosso trabalho, do trabalho do GT. Então, assim, é preciso reconhecer que esse trabalho está sendo feito com seriedade, com afinco, com cuidado, ouvindo especialistas, ouvindo os parlamentares e ouvindo, inclusive, o ministro Sérgio Moro, né? Que dialoga pouco, ele realmente é uma pessoa mais fechada, dialoga pouco. O ministro Alexandre de Moraes está toda semana no grupo, dialogando. E nós vamos fazer o nosso papel com muita seriedade, com muita convicção, com muita responsabilidade e muita tranquilidade. E sem qualquer problema de participar desse debate com a sociedade. Eu quero agradecer à senhora. Obrigado, deputada Margarete Coelho. Obrigado pela participação aqui conosco. Eu que agradeço.